Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, amém? Para mim é sempre uma alegria muito grande, uma honra poder ministrar numa conferência como essa, aqui na minha casa, literalmente, onde eu prego todos os domingos. E principalmente numa conferência de homens que o Senhor tem colocado no meu coração, desde que eu transicionei os Radicais Livres. O Espírito Santo tem já há alguns anos, ele tem falado comigo sobre o trabalho de homens, e que realmente o Senhor tem colocado isso, e não apenas isso, eu tenho, claro, sempre um peso muito grande para mim as palavras do meu pastor, o pastor Aloísio, e ele não é muito disso, mas por 3 vezes, em momentos diferentes, esse encargo no meu coração para com os homens tem sido confirmado por ele. E ele fala para mim: não, Pedrosa, Deus tem alguma coisa para fazer através da sua vida com os homens. E ele já me falou isso 3 vezes. E eu tomei isso porque Deus também tem falado isso comigo, e eu tenho sido intencional com isso, e realmente eu tenho visto algumas coisas muito poderosas. Talvez porque eu até por causa dos Radicais Livres sou muitas pessoas me identificam como um pastor da identidade, porque realmente foi o que nós fizemos ali com os Radicais Livres por 21 anos. Nós imprimimos uma identidade de mover de Deus, de avivamento. E o ano que vem nós vamos comemorar 25 anos dos Radicais Livres. Aleluia! Está sendo feito também um filme para mostrar isso, e eu tive a graça de participar de 21 anos disso. Então eu me sinto muito honrado. E eu estava falando com os irmãos que estão organizando o roteiro, que lembrando eles, olha, que a gente poderia fazer um levantamento na vinha, no mundo todo, e descobrimos quantos pastores existem hoje, espalhados no mundo, que foram Radicais Livres. E você vai ver o cumprimento de uma promessa que foi feita lá no começo. Porque na semana que nós decidimos que eu iria liderar o trabalho pelo pastor Aloísio, e eu fui jejuar. Falei: Deus, o que é? É só um culto de jovens? O que nós vamos fazer? E Deus foi muito claro comigo. Deus falou comigo claramente, eu nunca me esqueci isso, tem 24 anos, nunca me esqueci. E Deus falou para mim: não, o trabalho dos Radicais Livres será para levantar uma geração de pastores e líderes. Pastores e líderes. Não apenas pastores, mas pastores e líderes. Ou seja, um trabalho com homens. Agora as coisas vão fazendo sentido na minha cabeça. Pastores e líderes. E realmente foi o que aconteceu. Eu estava contando para eles algumas experiências que eu passei até a partir daquela época. Deus me deu uma unção, uma experiência, que ela virou uma experiência para mim, porque Deus começou a me mostrar todo mundo que era pastor. Eu andava no meio deles e ele falava aquele. Isso acontecia muito no encontro com Deus, no batismo do Espírito Santo. Eu começava a orar pelo batismo do Espírito Santo, e Deus me mostrava: você vai orar com aquele, eles são pastores. Eu não falava para eles. E a minha experiência era uma coisa muito interessante, porque eu punha as mãos na cabeça deles, a sensação que eu era tomado pelo Espírito, eu não conseguia. Eu orava com gemidos, eu não conseguia nem orar em línguas, e eu tinha uma sensação que eu estava abastecendo um carro, Rogério. Eu sentia, e eu tinha que ficar lá até encher o tanque. E era incrível, dava um momento, parava, pode ir embora. Eu estava falando isso outro dia com o pastor Roberto essa semana. Ele foi porque ele era um jovem usuário de droga. E a mãe dele falou para ele: ou você vai ser internado, ou você vai falar com o pastor. O que você escolhe? Ele falou: vai no pastor mesmo. E ele conta que ele foi, para não ser internado, ele foi falar comigo, e lá na minha sala, ele falou: você me deu uma palavra, e eu comecei a chorar lá na sua sala. Eu nem lembrava disso. E nós fomos para o encontro, e quando nós chegamos lá no encontro, Deus me mostrou o Roberto. O pastor André Francisco sabe que eu já contei isso para ele muitas vezes. Um dia, eu passei na rua, eu conhecia ele, mas eu passei na rua, ele estava no ponto de ônibus. Deus falou para mim: ele é pastor. Está aí hoje, um grande pastor.
pastor Francisco Vasco, andamos juntos, né, pastor? Outro Radical Livre. Pastor Márcio está aqui também, Radical Livre. Quantos pastores estão aqui que foram radicais livres? Levanta a mão aí para eu saber. Muita gente, né? Muita gente que passou por aí. Nosso presidente está ali, Ricardo Landim. É muito precioso isso. E realmente, eu louvo a Deus por isso. E outro dia, amém, glória a Deus, né? Hoje praticamente o presbitério de Goiânia toda foram radicais livres também. E eu louvo a Deus, outro dia a pastora Márcia estava aqui e ela falou, me deu uma palavra, falou, pastor Naor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está me mostrando que você saiu dos radicais livres para receber os homens que você formou lá. Do lado, eu falei, uau, vindo dela, meu Deus, quase ajoelhei, porque ela realmente é uma profeta. E eu tenho tido esse encargo, irmãos. Eu louvo a Deus, a gente tem reunido mais de 2.000 homens aqui para orar cada manhã. Isso é um avivamento. O homem vinha orar às 5:30 da manhã. Puxa vida. Realmente tem sido poderoso. E eu tenho tido esse encargo, quero compartilhar isso com você, tá bom? Eu não estou falando isso a despeito do que eu estou escrevendo para homens. Não, de fato estou escrevendo. Mas eu também não posso negar. Eu lancei um livro. Ele não está aqui. Porque ele não chegou. Muita luta. Meu Deus do céu. Eu nunca vi o capeta levantar com tanta resistência quando eu estou escrevendo para homens. Teve um capítulo que eu escrevi desse livro, A Jornada. Se você não teve a oportunidade de ler, eu até estive pregando no Daniel, né, Daniel? Quase 500 homens lá em Ponta Grossa, foi um mover de Deus. Eu preguei 3 horas, um capítulo, mas não terminei. É um capítulo muito poderoso sobre deixar de ser menino e virar homem. Está aqui nesse livro. Muito forte. Mas teve um capítulo aqui sobre a libertação da pornografia, que eu tive que ficar 1 semana orando, pastor Márcio. Eu não conseguia escrever. Os demônios vinham e me atacavam. Eu tinha que parar, repreender os demônios, escrever de novo. Porque Deus nos deu uma luz de libertação. Então, realmente eu tenho um encargo. E o livro vai estar aqui amanhã. Só vai ter amanhã. Vai chegar de madrugada hoje. Esse livro chama A Jornada, e é uma sequência. Ele é a série. Esse é o livro de homens, A Jornada, e eu estou lançando esse aqui, que é a sequência desse, chama A Ruptura Masculina. Nesse livro, e eu sei por isso que o diabo está resistindo tanto ele chegar, mas ele vai chegar hoje à noite, mas amanhã vai estar no stand, eu vou estar lá. Você vai entender nesse livro por que tanta coisa na sua vida não está dando certo. Mas vai haver uma ruptura, porque eu vou ensinar nele o caminho de volta para você multiplicar. E é um livro muito inspirativo, porque em quase todas as páginas, Deus me deu uma frase de efeito. Quero te fazer um desafio, amanhã você vai lá, lê só as frases. For ler o livro e ler as frases, se não tocar seu coração, você pode jogar fora. Fico muito inspirativo, e vai abençoar muito a sua vida. Aproveitando já isso, só quero dizer, muitos irmãos me pediram para relançar um livro que é uma ferramenta de trabalho. Tutorial do Encontro com Deus, é o manual nosso da videira para fazer encontros com Deus. Foi um material pedido pelo pastor Aloísio. Eu fui o primeiro a fazer encontro, fiz centenas. Então eu fiz um encontro com Deus sozinho, preguei todas as palavras e transcrevi e fiz um manual. Aqui tem até como treinar a equipe, como pregar cada palavra, a ênfase de cada palavra do encontro, e tem até os esboços todos, se você quiser também, está tudo no livro. Tem até sugestão de cardápio aí. E os cuidados, o que não deve. Então é uma ferramenta para quem faz encontro com Deus. Vai chegar também tudo amanhã, porque vem tudo junto. Mas amanhã o tutorial vai estar aí. Eu fiz um renovo dele, tá bom? E lembrar você que o nosso, eu lancei o Devocional na Presença do Pai 2026. Ele já tem aqui. Alguém me perguntou, mas é tudo novo? É, tudo novo. 365 novas mensagens do Evangelho da Graça. É o terceiro. Mais de 1000 mensagens tem agora. E cada vez que eu medito mais nisso, cada vez que eu prego mais eu vejo a graça de Deus se tornando mais clara. Para mim, a nossa vida é só o resultado da nossa crença. Eu medito todo dia na graça, eu ouço mensagem todo dia, e eu gravo todo dia para escrever, porque como Joseph Prince disse ontem, eu realmente acredito que a vida de um homem
é a dedicação dele na sua palavra. Aqui é um livro para você conduzir reuniões de oração e se alimentar diariamente. E também chegou o Kids, para você levar para o seu filho, tá bom? Que é a mesma mensagem dos adultos na linguagem para as crianças. Vai estar lá tudo amanhã. O adulto e o de crianças e a jornada, você já pode encontrar lá no nosso stand. Muito bem, eu quero compartilhar com você, que Deus colocou no meu coração, essa palavra. Puxa vida, 36 minutos. Aleluia. Ok. Essa palavra, eu não tenho interesse de te dar uma aula sobre o ano da multiplicação. Mas eu tenho interesse de que aconteça uma explosão de fé no seu coração sobre isso. Eu tenho orado muito por ela. E o ano passado, esse ano 2025, ele foi o ano da restituição. E o pastor Aloysio anunciou que o ano que vem é o ano da multiplicação. E Deus me mostrou uma chave muito poderosa sobre essa questão da multiplicação. Eu não queria que você ouvisse aqui para ouvir curiosidades. Mas o meu encargo é liberar verdades a respeito da multiplicação na sua vida prática. Eu tenho um encargo muito grande, eu não tenho interesse de pregar para ser interessante. O meu encargo é pregar para que a palavra tenha efeito prático na sua vida. Eu quero ver resultado na sua vida. Eu realmente acredito nisso. Eu tenho experimentado isso aqui no nosso meio, como o pastor André falou, esse ano na videira aqui no Bueno, nós crescemos 34%, né? E hoje com as crianças já somos 12 mil irmãos só nessa igreja. Um mover de Deus, nós temos feito encontros aqui com 400, 500 adolescentes de uma vez, 400, 500 adultos. Deus está movendo poderosamente, algo tremendo, é uma experiência de multiplicação que fazia tempo que a gente não tinha igual. Tinha, mas esse ano foi diferente. Eu creio que ele já é algo profético, eu creio que é uma unção que é derramada sobre nós. Mas é necessário que você tenha fé. Olha para cá, uma frase para definir o slogan do ano 2026, o ano da multiplicação, é legal, mas não vai acontecer nada se essa verdade não explodir em fé no seu coração. Não vai. E Deus me mostrou uma coisa. O que Deus me mostrou? Que as frases, os temas que Deus nos dá como videira e como vinha, eles são debaixo de oração, irmãos. Os temas são colocados, inspirados, porque nós acreditamos. Mas você tem que entender uma coisa: os temas não são substituídos. Não, eles são acrescentados. Deus não vai parar de restituir em 2026. Não. Ele vai continuar restituindo o que não foi restituído, mas vai acrescentar a multiplicação. E o que eu quero te mostrar aqui hoje, eu tenho 33 minutos, mais 15 de oração. Então eu vou pregar e eles vão orar 5. Vou avisar logo. É meu, faço o que eu quiser. É igual a moedinha do Ricardo. Né? O cara estava riscando um carro doido. E o cara chegou, o dono do carro: você é louco? O que você está fazendo com essa moeda? Você está maluco? Diz o nosso amigo Rigonato. O doido falou para ele: a moeda é minha. Eu faço o que eu quiser. É igual ao meu tempo. Aleluia. Então, irmãos, de verdade, a minha oração, eu tenho orado, eu orei muito, falei: Deus, move, porque Deus me mostrou algo muito poderoso, que eu quero mostrar para você hoje. Deus multiplica o que Ele restitui. E eu quero mostrar essa verdade para você, em algumas palavras. Se eu não conseguir falar tudo, não tem problema, eu vou até onde eu conseguir. Mas a primeira coisa que eu preciso colocar no seu coração, é que eu quero que você acredite. Irmão, de verdade, ore. Enquanto eu estiver pregando, ore. Porque a minha oração é que você vai ganhar uma fé. Você vai sair daqui. E essa fé de multiplicação vai ganhar o seu coração. E você vai multiplicar. Você vai multiplicar
cada área da sua vida. Eu estou aqui hoje para decretar, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que o tempo da escassez em todas as áreas da sua vida será encerrado nessa conferência, e você não vai voltar para sua casa debaixo de um espírito de escassez, mas um milagre, uma unção nova da parte do Espírito será liberado no seu coração, e você vai começar a ver a multiplicação romper no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, na sua liderança, na sua vida financeira, na sua saúde. Deus vai multiplicar, no nome de Jesus. Ele não irá apenas restituir o que não foi restituído. Se você foi restituído nesse ano, prepare-se para ver a multiplicação em cima da restituição. Mas se não aconteceu em alguma área, você vai receber a unção para ser restituído e multiplicado. Porque Deus é um Deus que restitui e multiplica aquilo que Ele restituiu. Se você estava doente, você não será apenas curado, você vai ter uma saúde que você não tinha antes. Se você estava devendo, a restituição não vai apenas pagar sua dívida. Eu profetizo que o que era dívida vai sobrar na conta. Isso é restituição com multiplicação. Mas, pastor, para que isso não seja uma palavra de efeito, eu quero te mostrar na Bíblia. Você precisa conhecer o coração de Deus. A sua fé e os seus frutos são relativos à sua visão e à sua revelação do coração de Deus. A sua vida é resultado da sua crença, e a sua crença é totalmente proporcional ao que você consegue ver. Consegue ver sobre o quê? Sobre o que está no coração de Deus. Arrependimento, como disse o pastor Joseph Prince ontem, é metanoia. Quando Jesus chegou, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele não estava falando de pecado, ele está dizendo: arrepende, mude a maneira de olhar para mim. Eu sou o Messias. Para de olhar para mim como um qualquer, ou um revolucionário. Não, eu vim para mudar a história. Aqueles que entenderam, nasceram de novo. O verdadeiro arrependimento primário precisa acontecer na nossa vida é a respeito de quem Deus é. E o que está no coração dele. E no coração de Deus está a multiplicação. Olha, eu vou te mostrar a primeira menção. A primeira menção, os pastores aqui que estudaram hermenêutica, sabe que é uma coisa muito importante. A primeira vez que aparece a palavra na Bíblia, ela define em linhas gerais o seu significado. E a Bíblia diz em Gênesis 1:22, Deus os abençoou. Quando Ele cria o homem, Ele revela o coração. E Deus o abençoou e disse: seja fecundo e multiplica, 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 multiplica. Ou seja, Ele abençoou para multiplicar. Para multiplicar. Nós sabemos que o homem pecou. Ele vai recomeçar com Noé, no capítulo 9 de Gênesis, verso 1. E ele começa da mesma maneira. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e falou o quê? Novamente ele repete: seja fecundo, multiplica, enche a terra. Porque sempre que Deus vai começar algo, Ele abençoa para multiplicar. Ninguém deveria começar nada sem a certeza de que tem a bênção de Deus. Porque se você sabe que tem a bênção, você tem a certeza que vai multiplicar. Porque a bênção é para multiplicar. Deus te abençoou para multiplicação. Deus não te abençoou para escassez. Deus não te abençoou para patinar. Não, olha, se esse ano foi o ano da restituição, o next level é a multiplicação. Mas é necessário que eu acredite nessa verdade poderosa. Uma vez que você está debaixo da nova aliança, preste atenção, acompanhe meu raciocínio. Deus abençoa para multiplicar. E uma vez que eu estou na nova aliança, eu não serei abençoado, eu já sou abençoado. Logo, a multiplicação na minha vida é inerente.
Quem está comigo? Eu quero que você tenha um raciocínio de fé comigo hoje. É necessário que você saia daqui renovado na sua mente a respeito dessa mentalidade. Qual, pastor? A certeza de que é a vontade de Deus que eu multiplique. Nós vamos multiplicar finanças, saúde, alegria, paz, prazer no casamento. Vamos multiplicar células, almas, igrejas. Vamos multiplicar revelações, sonhos e tudo mais que estiver no nosso coração, porque Deus ama a multiplicação. Deus ama a multiplicação. Tudo que Deus faz tem um monte de semente. Ricardo falou aqui de quantas sementes tem para fecundar um óvulo. Todas as frutas estão cheias de semente. Todos os animais estão cheios de semente. Existe semente em tudo que Deus criou, porque a multiplicação está dentro de Deus, está dentro das coisas de Deus, está dentro de você. Deus te fez para ser uma bênção, e você vai derramar essa multiplicação. Deixa eu te mostrar algumas coisas rápidas. Essa primeira menção, de Gênesis 1:22, a palavra multiplicação é rabá, no hebraico. Significa ser ou se tornar grande, numeroso, multiplicar, alargar, aumentar, vir a ser muitos, ter muito, fazer muito, aumentar sobremaneira, excessivamente. Sabe que a lei da primeira menção aqui não apenas está definindo o significado. Enquanto eu lia ela e meditava, Deus falou comigo: isso aqui não é simplesmente uma definição, meu filho. Isso é uma profecia, Gilberto. Eu estou liberando uma palavra sobre vocês. Deus está te dizendo: você se tornará grande, numeroso. Você vai se multiplicar, você vai aumentar, você vai ser muito, vai ter muito e vai fazer muito. Você vai multiplicar sobremaneiramente e excessivamente. E isso não é apenas agora, é também para o seu galardão, porque que ele disse para Abraão: e o seu galardão será excessivamente grande. Sabe que essa palavra grande é a mesma palavra de multiplicar. O seu galardão será multiplicador. Eu creio que se você espera ter um galardão no reino multiplicado, você precisa crer na multiplicação hoje, porque é a mesma verdade. É a fé de que você vai ver os seus frutos se multiplicarem hoje, que vai produzir o seu galardão multiplicado naquele dia. Eles estão ligados uns com os outros. Isso é muito poderoso. Em Êxodo, capítulo 1, verso 12, a Bíblia fala algo poderoso, porque no meio da multiplicação o diabo vai tentar te afligir. O diabo sempre se levanta para tentar impedir a multiplicação. Nós sabemos disso, toda a história da Bíblia. Sempre que vai haver multiplicação, existe uma luta que se levanta. Mas a Bíblia fala que o diabo afligia o povo. Ele dizia: mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Eu vou fazer um decreto que o mundo espiritual ouça. O diabo pode te atacar, pode te afligir, mas que fique sabendo no inferno sobre esses homens da aliança: quanto mais forem afligidos, mais vão multiplicar, porque maior é o Senhor que é por nós do que o diabo que é contra nós. Que o inferno pense muito bem antes de te atacar, porque se por um caminho ele se levantar para te afligir, eu proclamo que por 7 caminhos ele fugirá, e por 7 caminhos virá a multiplicação na sua vida, porque você tem alguém maior do seu lado. Não podia afligir, não podia parar. A Bíblia é clara, lá em Deuteronômio 7:13, a Bíblia fala: e ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará seus filhos, o fruto da sua terra, o seu cereal, o seu vinho, seu azeite, suas crias. Você vai ser bendito mais do que todos os povos. Não haverá entre você nem homem, nem mulher estéril. O Senhor vai afastar de você a enfermidade, não vai haver doença, e os porá sobre todos os que te odeiam.
Sabe o que é isso? Olha só o que ele está dizendo: eu vou te abençoar com isso tudo, com multiplicação em todas essas áreas. Você vai multiplicar o seu trabalho, o seu vinho vai multiplicar, a sua alegria vai multiplicar, o seu azeite vai multiplicar, a sua unção vai multiplicar. Ele vai te exaltar por causa disso. Não haverá esterilidade, pelo contrário, vai multiplicar o fruto, a saúde, e Ele vai te colocar sobre aqueles que te atacavam. Isso tudo é multiplicação, é bênção da multiplicação. Olha o que diz Levítico, capítulo 26, verso 9. Olha que coisa linda, maravilhosa. Levítico 26, 9 diz: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança. Presta atenção que eu vou te falar. Eu estou te chamando para uma metanoia sobre o que Deus está pensando sobre esse assunto na sua vida. Deus não está olhando para você para procurar defeito, porque você está em Cristo, você é a justiça de Cristo. Deus não está olhando para procurar pecado, Deus não está olhando defeito para te punir, Ele está olhando porque Ele quer te multiplicar. Pastor, por que Ele está olhando para me fazer multiplicar? Porque através da multiplicação, Ele confirma a aliança. Ele confirma a aliança. Os olhos de Deus são bons. Ele quer confirmar, Ele quer que você nunca mais duvide que você é um homem da aliança. E uma maneira que Ele sela é multiplicando a sua vida, o seu trabalho, seu dinheiro, seus frutos, sua alegria, sua saúde. Deus é interessado em olhar para você com olhos de amor e multiplicar tudo que você tem, para que você tenha essa certeza. Eu amo essa expressão do Salmo 107, 38. Ele diz: e Ele os abençoou, de sorte que multiplicaram muito. Diga comigo: multiplicaram muito. Multiplicaram muito. Eu amo, quando eu fiquei ouvindo a entrevista ontem, eu fiquei tão feliz, porque eu comecei a perceber coisas que às vezes eu não tinha consciência. Eu fico lendo a Bíblia e alguns versículos saltam meus olhos. E eu paro neles. E eu já li esse versículo. Mas quando eu li, de sorte que se multiplicaram muito. São detalhes, né? Muito. Deus falou: para aí, calma. Eu quero multiplicar muito. Eu não quero multiplicar pouco. E o Espírito falou comigo, irmãos. Enquanto eu preparava essa mensagem. Essa palavra muito significa extremamente, poderosamente, com força, com abundância, excessivamente, em grande quantidade. Sabe o que o Senhor me mostrou? É que essa é uma ideia de exagero. Exagero. Deus quer multiplicar muito, ou seja, exageradamente. Exageradamente. Eu quero desafiar. Será que você consegue? Se não for agora, em algum momento, para um pouquinho, eu faço um apelo. Para orar sobre as áreas da sua vida. Fala: Deus, eu quero ver multiplicação exagerada. Pastor, o que é explicação exagerada? Vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia. Outra lei da hermenêutica. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, para multiplicar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu ouso dizer que Deus vai te multiplicar muito, por causa da sua graça. Ore com ousadia. Ele quer liberar multiplicação em tantas áreas da sua vida, na vida dos seus filhos. Eu estou com fé no meu coração. Nós fazemos alvos com estatística. Você deve fazer. Mas no secreto, rasga a estatística. Fala: Deus, essa aqui é a estatística dos últimos 5 anos. Mas já que há multiplicação, e o Senhor está desejando fazer muito, rasga ela. Para eu não saber explicar o que aconteceu. Como dizia o pastor Márcio no passado, estoura o cano. Você tem fé para isso? Para de limitar o que Deus pode fazer.
Deixa Ele colocar coisas exageradas no seu coração. Fale só com quem pode concordar com você sobre isso. Você já sabe, como disse o pastor Aloísio. Mas eu sinto da parte... Irmãos, eu não tenho muitos dons, mas um que eu tenho, eu sou profeta. Deus, eu tenho um ministério profético. Só que eu não profetizo parando e orando em línguas. É o meu jeito. Eu estou pregando, mas dentro de mim eu sei quando o que eu estou falando vira profecia. Não sei se alguém tem essa experiência. Eu vou pregando, de repente eu falei, virou profecia. O Espírito está falando, e o Espírito está falando. Eu estou profetizando, o Espírito está dizendo, deixe eu exagerar no seu coração. Eu quero exagerar a multiplicação na sua vida. Deixe eu plantar coisas exageradas no seu coração, a respeito de áreas da sua vida que eu vim buscar. Eu sinto do Espírito, eu estou falando da parte do Espírito nessa manhã para você. Deus vai nos surpreender. Ele está para explodir coisas poderosas na nossa vida, que você ainda não viu. Apenas deixe essa verdade entrar no seu coração. Pastor, mas eu não tenho força para ver a multiplicação. Foi um ano difícil, estou cansado. Alguém pode dizer, estou sem força, sofri situações, golpes, chegou aqui, você veio, mas você está abatido. Eu tenho uma palavra de Deus para você, porque Deus falou isso comigo também, dos homens que estariam aqui. Aqui em Isaías capítulo 40, verso 29, presta atenção, você conhece o versículo, mas ouça o que eu vou te dizer. Isaías 40, 29, ele faz forte o cansado, mas ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Calma, presta atenção na revelação. Deus está dizendo que Ele multiplica a força para quem não tem nenhum vigor. Pastor, peraí. Ele não multiplica força, pastor Rogério, de quem tem pouca força. Não. A lógica é, vamos multiplicar de quem tem pouco. Não, Ele está dizendo que Ele multiplica de quem não tem. Ele é o único que pode multiplicar a partir do nada. Se você chegou aqui sem nada de força, prepare-se para sair daqui com força multiplicada, porque a unção do Espírito vai fazer isso na sua vida. O nosso Deus não precisa de um pouco de força. Ele tem toda a força. Ele te dá o que você não tem e te dá multiplicada, e você vai sair daqui com força espiritual para viver o ano da multiplicação na sua casa. Isso é poderoso, Deus me mostrou isso. Falei, meu Deus, o Senhor multiplica a força de quem não tem força. O Senhor pode criar, então, a partir do nada. Se você chegou aqui sem força, eu sinto no meu espírito, você já está recebendo força. Pessoas entraram aqui abatidas, vão sair daqui com óleo de alegria. Você chegou aqui, você estava meio deprimido, mas você vai ficar meu Deus do céu, eu preciso correr, como diz o outro. Algo está acontecendo dentro de mim, é a força de Deus. Deus está trocando força com fraquezas aqui, porque quando você é fraco, Ele é forte, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza, diz o Espírito nessa manhã. Deus está trocando com você, meu querido. Receba poder, eu sinto o Espírito. Oh Deus poderoso, Senhor, eu libero da unção do Teu Espírito aqui nessa manhã. Eu libero do Teu poder nesta manhã. Eu libero força sobrenatural. Força sobrenatural. Força sobrenatural. Capacidade sobrenatural. Poder que não tinha antes. Oh Espírito de Deus, oh Rebacaxê Catarababalababas, o Senhor está liberando poder, está liberando força, força multiplicada, multiplicada, multiplicada.
E você vai se levantar numa nova atitude. A partir desta conferência, eu proclamo um divisor de águas na sua vida, no seu ministério, na sua casa e no seu trabalho. E você se levantará para liderar debaixo de uma força que você não tinha antes, porque o meu Espírito está liberando uma nova medida multiplicada de poder e de força sobre uma geração de homens que se levantarão para governar na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, na sua igreja e nesta geração, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, oh rabacaxê carabarababarabas, oh racatarada-radarababas, oh rebabaxê carabarabalabas, oh repalabaxa catarabaraias, oh rabadaxa cataradarababas, oh reberecachô rebarababas. Meu Deus do céu, chacarabalabas. Oh, rachacataradas. Oh, Espírito de Deus. Pode se assentar. Deixa eu tentar ir um pouco mais. Oh, meu Deus, irmãos do céu, eu estou sentindo muita unção aqui. Hebreus capítulo 6, verso 13 diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo. Jurou o quê? Jurou o quê? Jurou dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Por isso, Deus, quando quis mostrar firmemente, muda o versículo, por favor, verso 15. Sabe como deu o versículo? Deixa eu ler na meu. Portanto, verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa, aos herdeiros de Abraão, os herdeiros da fé, o que ele fez? Para que não tenha nenhuma dúvida no seu coração que essa bênção da multiplicação é sua. Ele jurou a imutabilidade do seu propósito e se interpôs com juramento. Oh, pastor, está difícil essas palavras. Vou ler numa outra versão, porque isso é com você. Quando alguém faz uma promessa, ele oferece também uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia da sua promessa, deu a sua palavra. Uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua própria palavra. E como a sua palavra não pode mudar, a sua promessa é imutável. Imutável. Você é herdeiro da promessa da multiplicação. Para garantir que vai haver multiplicação na sua vida, levante o inferno inteiro se quiser, você verá a multiplicação. Por uma razão muito simples: quem jurou e empenhou e garantiu a sua palavra não pode falhar, porque é Deus. Você vai multiplicar. Queira o inferno ou não, está decretado na sua vida, porque quem está garantindo é o Senhor dos exércitos. Ele não vai fazer isso porque você merece, mas porque empenhou a sua palavra. Você é o herdeiro de Abraão. Ele já te abençoou. Mas para isso é preciso você mudar a oração. Honestamente, eu não quero que faça uma pergunta de efeito. De verdade, fala para mim.
Tem ou não tem uma fé no seu coração? Então muda a oração. Muda a oração. O Espírito falou para mim, ministra a fé. Eu estou seguindo uma sequência do Espírito. Eu estou liberando fé no seu coração. Deus falou para mim, agora que tem fé, muda a oração. Tem muito homem fazendo oração de escravo. Eu não quero mais ouvir oração de migalhas. Deus está mandando dizer, fala para os meus filhos orarem a oração do pão inteiro. Do pão inteiro. Eu quero a oração do pão inteiro. Eu não quero a oração das migalhas, porque eles são filhos. Eu posso contar uma coisa? Eu estou orando para trocar de carro. Eu quitei meu carro, paguei as 48 parcelas, pastor. Aleluia. Deus me deu o carro e me deu dinheiro para pagar, Cristo. É bom, né? Quitar carnê assim, tuf, aleluia. E aí eu ganhei um presente caro. Vou contar, eu ganhei um Rolex. Mas eu falei, irmão, o irmão que me deu, eu falei, oh, obrigado demais, meu Deus do céu, não ganhei um negócio desse. Mas é que eu estou querendo trocar de carro. Nesse momento é mais importante para mim do que você se importa de eu vender ele. Ele falou, não, imagina, eu te dei do meu coração, está dado. E para me abençoar ainda comprou de volta. Aleluia. Que Deus a multiplique 100 vezes mais na vida dele. Mas o dinheiro aí eu confesso que ainda não está perto, mas não dá ainda para comprar o carro. Pode me condenar. Que carro você está querendo comprar? Fique aí na sua imaginação. Mas tudo bem, pão inteiro. Por que eu estou contando isso? Vou confessar uma coisa. A vida inteira, eu gosto de carro. Essa eu acho que é minha bobagem. Gosto de carrinho. E carrão. Gosto. Tomo pedrada. Mas é só isso também. Não gasto dinheiro com mais nada. E aí, a vida toda, eu comprei o carro que eu quis, mas não na cor que eu queria. Porque eu sempre comprei o mais barato. Queria aquele, mas esse aqui que apareceu mais barato, vai o mais barato. Deus falou comigo, pois é. Será que não está na hora de parar com essas bobagens? Qual que você quer? Eu falei, pois eu não vou comprar nenhuma outra cor. Porque quem me deu um tanto de dinheiro dá o resto. Eu estou contando uma coisa besta, mas Deus está te falando. Eu quero te dar o que está no seu coração. O seu coração, a casa que você quer, ou que a sua mulher quer. A viagem que a sua família quer, o ministério que você quer, a quantidade de multiplicação da sua célula que você gostaria. O pastor, quem contou aqui, Christian, chegou, encontrou a pastora Márcia, nós vamos morar, o pastor Luiz teve que mudar, a única casa que tinha para ele morar enquanto reforma a casa dele era uma, só tem essa, vai essa, mas ela disse, mas eu queria aquela. Deus mudou o coração do homem, porque ela quis. Deus quer que você peça grande. Deus quer que você peça exageradamente. Peça o que está no seu coração. Ele quer que a sua alegria seja completa, pastor Nelson. Para de alegrar pela metade. O Espírito vai entregar para você ter uma alegria completa. Seja em bobagem como carro, seja em verdadeiras riquezas como saúde, almas. Ele quer dar a alegria completa. Esse é o que está no coração de Deus. Essa é uma oração muito poderosa. Você sabe, quando, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26, Davi chega e falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha para cá, todo demônio que resiste à multiplicação em alguma área da sua vida é um incircunciso. O que é um incircunciso? É alguém fora da aliança. Ele não era da circuncisão e estava lutando com alguém que era da circuncisão, da aliança. O diabo é um incircunciso lutando contra você que é da aliança. Por que Davi venceu? Porque se indignou.
é tempo de você se indignar. Dizer, acabou esse tempo de escassez na minha vida. Eu sou homem da aliança. Eu vou viver a promessa da aliança. Eu vou me levantar contra esse incircunciso. Vai cair do meu casamento, do meu filho, da minha família, das minhas finanças, e eu verei a promessa. É um posicionamento. Irmãos, Deus tem tanta coisa para te dar. O Salmo 139 revela, Deus falou isso também ao meu coração. Saltou aos meus olhos essa verdade. Meditando na palavra. Eu não vou negar para você uma coisa que, duas coisas aconteceram comigo nesses 3 anos que todos os dias eu medito, prego e ouço o Evangelho da Graça. Eu me impus a fazer um devocional e gravar e fazer vídeo todo dia. Não vou negar, eu me impus em primeiro lugar a mim mesmo. Porque eu queria, e continuo querendo, ser um especialista da graça. Eu falei, só tem um jeito, tem que arrumar um trabalho que me force a fazer, para me ajudar na minha... Fiz para mim. E eu não vou te negar, me tornei um homem que chora fácil. Confesso que o meu coração hoje é muito mais quebrantado. E algo começou a acontecer, eu começo a ver coisas que eu não estava vendo. Porque à medida que você começa a colocar os olhos em Cristo, Ele começa a te mostrar verdades que você não via antes. E elas têm o poder na sua vida, eu quero te estimular a isso. Olha o que diz o Salmo 139, 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Agora olha o verso 17. Olha o que Deus falou comigo. Que precioso, o salmista está dizendo, mas ele está revelando o coração de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos. Por que o homem, segundo o coração de Deus, está revelando o coração de Deus? Porque, só um parênteses. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Foi ele que escreveu o Salmo 23, o Salmo do pastor. Conta-se que o apóstolo João, o apóstolo do amor, já velhinho, antes de morrer, foi convidado para ir num culto. E o pastor leu o Salmo 23. E todo mundo aplaudiu. E ele chamou João. E João leu e falou, eu gostaria que o senhor lesse de novo o mesmo Salmo. E João leu. Só que quando ele terminou de orar, estava todo mundo em prantos. O pastor pediu o microfone de novo e disse assim, eu li o mesmo Salmo que ele. Mas quando ele leu, vocês foram tomados pela presença de Deus. Porque tem uma pequena diferença. Eu sou pastor, e eu conheço o Salmo do pastor. Mas o João conhece o pastor dos Salmos. Deus quer que você conheça o coração dele, e não apenas as palavras dele. E o salmista, que é um homem segundo o coração, está revelando uma coisa para nós aqui. Ele está dizendo que preciosos para mim são os pensamentos a respeito de nós. Ele fala, e como é grande a soma deles. Olha o próximo verso. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Sabe, eu tive uma experiência meditando nesse versículo. Deus falou para mim, meu filho, e Ele está falando para você hoje. Você não tem ideia de quantos pensamentos eu tenho pensado a seu respeito. Eu tenho tantos pensamentos que excedem os grãos de areia. Eu tenho pensado tanta coisa boa para você, em cada área da sua vida, muito mais do que você pode imaginar. Pensamentos bons. Se você acreditar nisso, você vai querer ver. Você vai começar a pedir mais. Você vai começar a crer mais, porque eu estou pensando muita coisa. E o Senhor falou para mim, e eu estou falando para você, Deus está pensando coisas boas demais para você, e são muitas. Deixa Ele encher seu coração. Eu oro nessa manhã e eu sinto o Espírito de dizer isso. Deus está enchendo o seu coração com os pensamentos de bênçãos na sua vida. Comece, nunca mais diga que Deus não tem pensamentos bons, que Deus não tem isso para você, porque quem tem, mais se dará. Quanto mais você crê nessa verdade, mais se dará. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Estou indo aqui no meu finalzinho. Quero chegar no meu tema. Agora eu ia começar a pregar, mas aleluia. Quando eu começo a pregar assim, pastor Mauro, eu lembrei daquele corinho.
quando eu cheguei aqui. Eu tenho tanto para te falar. Não tenho tempo para dizer como é grande. Oh Senhor, aleluia. Olha o que está escrito aqui nesse livro revelador. Jó 42:10. Põe para mim. Jó 42:10. Olha o que a Bíblia fala. Todo mundo conhece a história de Jó. Eu acho que ninguém aqui sofreu o que aquele cara sofreu. Num só dia, ele perdeu os filhos. Jó, é Jó, né João? Eu sabia que ele ia pôr João. É Jó, J-O, o acento. Lá na abreviatura. Ele perdeu tudo um dia. Se você ler a história, foi chegando um mensageiro após o outro. Deu um vendaval, matou todo mundo. O outro matou seus filhos, matou os gados, matou tudo. Foi acabando com tudo. O diabo só não deu conta de matar a mulher dele. Eu não sei porquê, mas ela falou para ele: amaldiçoa Deus e morre. Aí você imagina essa mulher. Ela foi assim: eu não vou levar não. Misericórdia. Uma mulher que fala para o marido amaldiçoar Deus e morrer, barbaridade. Brincadeira. O fato é que esse cara foi moído. Mas eu tenho uma palavra para você que talvez está passando por um momento parecido. Não talvez dessa magnitude. Deus me mostrou uma coisa que foi o que me inspirou essa palavra. Foi esse versículo. Olha o que está escrito. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu quero mais uma vez declarar que essa manhã profética é uma mudança de sorte. Uma mudança de sorte. Mas eu quero dizer qual sorte. O que aconteceu? Quando ele orava pelos seus amigos. Por isso perdoe quem te ofendeu. Jogue fora a justiça própria. Tá bom? Que esses caras aqui não eram amigos dele, coisa nenhuma. Ele deu o dobro de tudo que possuía. Deus não restituiu 2025. Deus não restituiu o que Jó perdeu. 2025. Ele colocou Jó em 2026. Ele devolveu em dobro que ele havia perdido. Porque tudo que ele restitui, ele multiplica. E eu proclamo na sua vida: tudo aquilo que foi roubado ou perdido não será apenas restituído, será multiplicado, porque o nosso Deus é o Deus que multiplica o que foi restituído. Ele multiplica o que foi restituído, e Ele vai fazer isso na sua vida. Ele fez na vida de Jó. Ele mudou a sua sorte e vai mudar a sua sorte também. 2026, 2025 foi o ano da restituição. Mas o que foi restituído será multiplicado. Por que Ele multiplica? Para resolver problemas. Diga comigo: toda multiplicação resolve problemas. Os apóstolos tinham um problema, uma multidão para alimentar. Alguém apareceu com 5 pães e 2 peixinhos. E um discípulo perguntou para ele, falou para Jesus, e falou para ele: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? É nada. Deus pegou o que não era nada e supriu o que era muito. Porque o que para você é nada, na mão dele é suficiente. E ele não olhou para o problema. Se você orar, eu não tenho tempo de ler, quando Jesus vai multiplicar, ele não olha. Os apóstolos olharam para a multidão, que era o problema, e olharam para os pães e peixes, que era uma pequena solução. Os olhos, olha para cá, os olhos deles estavam no problema. Os olhos deles estavam na escassez. Não podiam fazer o milagre. Leia depois. Jesus não olhou para a multidão, não olhou para o pão. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos aos céus. E o Espírito falou para mim: eu estou te dando palavras de revelação, irmãos. Eu não sentei isso aqui para escrever de qualquer jeito, não. Deus foi me dando as palavras para você. E o Espírito está te dizendo: se você quer experimentar a multiplicação em 2026, decida hoje. Você vai tirar os olhos do problema, você vai tirar os olhos da escassez e vai olhar para o alto.
porque é do céu que vem a multiplicação. Para de falar da escassez, não tem dinheiro, não tem jeito, o governo, política e não sei o que, e lei magnífica, esquece, olha para o céu. Não pergunte como, isso não é sábio. Não pergunte quem, isso não é problema seu. Apenas apresenta para o Pai o que você precisa, e o que é nada na sua mão será suficiente para Ele multiplicar e sanar tudo que você precisa no nome de Jesus. Aleluia. Ô irmão, eu creio nisso. Eu creio nisso. Tinha uma mulher na Bíblia, sulamita, ela perdeu tudo por causa da fome. A Bíblia fala que Eliseu tinha ressuscitado o filho dela. E ele encontra o rei, e o Geazi, o servo, está contando para o rei os feitos de Eliseu. E ele está contando para ele como ele ressuscitou o morto de uma mulher. Estou contando a história aqui que eu não posso ler. De repente, ela chega e fala: rei, eu perdi minha terra há 7 anos atrás na fome, por favor me devolve ela. Bem na hora que o Geazi está contando. E o Geazi fala: é ela, é o filho dela. E o rei, tocado, falou: não vou só devolver a terra não, devolve a terra, restituição. Mas mais um detalhe, devolve para ela 7 anos de rendimento que ela não teve, multiplicação. Eu quero profetizar uma coisa. Sabe por que essa mulher recebeu isso? Porque ela estava no lugar certo, na hora certa. Deus vai te colocar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, para te restituir e te multiplicar nesse ano de 2026. Porque aquela mulher creu, Deus fez um milagre na vida dela. Eu sinto isso. Deus vai te colocar em conexões. Você apenas precisa crer. Você sabe o que significa? Olha, Êxodo 22:1. Eu estou comendo aqui, já vou acabar, André. Sou seu pastor e nada te faltará. Ele é meu discípulo. Eu vou acabar. Ô irmão, eu sou anfitrião, posso ter 5 minutos? Se anfitrião não puder ter direito nenhum aqui, Mauro, eu vou acabar mesmo. É só para encerrar a revelação. Êxodo 22:1. Olha o que estava no coração de Deus lá no Velho Testamento. Se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender, diga comigo assim: um boi se pagará 5 bois, 4 ovelhas por uma ovelha. Era uma lei, coração de Deus. Era a lei da multiplicação e da restituição. Roubou um boi, devolve 5. Fico pensando na conversa do marido com a mulher. Que ladrão abençoado, amor. Roubou o nosso único boi doente, estava dando mais nada, e agora nós temos 5 novos aqui. A restituição com a multiplicação já estava lá atrás. Mesmo na lei tinha graça no coração de Deus. Só quero te falar uma coisa. Se você percebeu, está vendo como Deus vai abrir seus olhos para as verdades, detalhes da palavra. O que é mais caro? Boi ou ovelha? Boi. O que é maior? Boi. Deus restitui mais para o que foi mais roubado. Para o boi foi 5, para a ovelha foi só 4. Se você foi muito roubado, se você perdeu muito, prepare-se, você será o maior restituído, e a multiplicação será ainda maior na sua vida. Fique de pé onde você está. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Olha para mim, só um minutinho, não dispersa não. Será que o diabo fez Deus perder na queda? Vamos pensar? Pastor, se Adão não tivesse caído, como que seria?
O diabo estaria lá no Éden? Estaria. Continuaria tendo uma árvore proibida lá? Sim. Será que no decorrer dos anos, algum filho dele não iria cair? Tendo um diabo e uma árvore lá pro resto da eternidade? Estaria. Deus nunca planejou a queda. Mas o diabo nunca pode ganhar com nada. O diabo tentou roubar, mas Deus ganhou apesar da queda. Porque quando Jesus morre e ressuscita, o diabo tinha roubado um homem. Deus ganhou uma família. Por causa da cruz. O diabo usurpou o Éden. Mas o Éden tinha um demônio e tinha um lugar proibido, uma árvore. Na nossa casa agora não tem mais demônio, céu e nem lugar proibido. Tudo é nosso. Será que Jesus ganhou com isso? Ele era o rei criador, mas por causa da queda se tornou na sua coroa o rei redentor. Será que o Espírito Santo ganhou com isso? Ele habitava em lugares feitos de pedras, agora mora dentro de nós. Porque aonde abundou o pecado? Peraí, raciocina comigo. Aonde abundou o pecado, deveria o quê? Restituição. Abundar a graça. Restituição. Onde abundou o pecado, restituição. Abundou a graça. Multiplicação. Super abundou a graça. Ô, Gilberto! Nem o seu pecado será impedimento para Deus multiplicar abundantemente na sua vida neste ano de 2026. Eu creio nisso. E hoje você vai encerrar junto com o seu irmão fazendo a oração de Jabes. Senhor, multiplica a minha influência, multiplica a minha tenda, multiplica as minhas estacas, multiplica o meu ministério, multiplica as minhas finanças, multiplica a minha unção, a minha revelação, multiplica. Oh Espírito de Deus, faça isso agora. Ore com ousadia. Deus tem muito para te dar. Ore por uma igreja que você não sonhou. Deus não vai te dar a igreja do tamanho que você pediu. Ele vai te surpreender e será muito maior do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Os seus filhos irão muito mais alto do que você foi capaz de pedir. A sua vida financeira, a sua unção e o seu ministério serão muito maiores do que um dia o seu coração sonhou. Porque existem pensamentos grandes no coração de Deus a seu respeito, e Ele está respaldado pela aliança, e os seus olhos estão sobre você para te fazer fecundo, para te multiplicar, para que se comprove a aliança. Os seus pensamentos a seu respeito excedem os grãos de areia. Ore a oração do pão inteiro, ore a oração dos filhos. Deus vai multiplicar o prazer do seu casamento com a sua mulher. O Espírito me diz que agora mesmo Ele está visitando a sua mulher na sua casa, e o seu casamento será multiplicado em prazer e alegria. Os seus filhos terão uma unção multiplicada, a sua vida financeira será transformada, o seu ministério será grande, frutífero e abundante. Deus vai multiplicar dons espirituais, revelações, ousadia, autoridade, influência. Ele vai te colocar em posições novas. Next level. Você está subindo.
Você está subindo para o próximo nível. E há uma unção que está sendo derramada sobre a sua cabeça agora mesmo. E esta unção está te capacitando para subir para o próximo nível na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Aleluia. Olha para cá. Só um minutinho para encerrar. Eu falei para você que essa era uma manhã profética. Eu não vim aqui pregar, eu vim aqui profetizar. Meu Deus, eu sinto tanta unção da profecia aqui. Olha para cá, meu irmão. Quando eles, olha para cá, só um minuto. Quando eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho batendo com a vara. Aquilo foi o batismo das águas, a libertação de Faraó. Cruzaram o deserto, tempo de escassez, e chegaram no Rio Jordão, na beira de Canaã, a terra da promessa, a terra da multiplicação. E Deus falou: cruza o rio, porque do lado de lá está a multiplicação. O tempo do deserto acabou. E eles ficaram esperando, mas Deus falou: pisa, pisa. O rio não abriu antes, ele só abriu quando eles pisaram. Quando você pisar no que você está crendo, você vai receber a unção que você precisa para o próximo nível. Ele não vai te dar antes, mas Ele vai te dar assim que você pisar. Já é sua, pisa e entra. Olha aqui, eu não tenho tempo para pregar, eu considerei ela, mas eu quero te fazer um pedido. Se você quiser, de verdade, entra no meu canal depois, no YouTube, e assiste a minha última palavra sobre oração em línguas. Você já ouviu muita coisa sobre isso, mas por favor, você vai entender por que eu estou te falando. Porque o batismo do Espírito Santo é o cruzamento do Rio Jordão. E a oração em línguas tem tudo a ver com a conquista da terra da multiplicação. Ouça lá, e depois você vai entender o que eu estou te falando. Levante as suas mãos, diga: eu creio que eu fui restituído e serei multiplicado. Eu proclamo que em 2026 eu serei surpreendido e receberei a multiplicação em cada área da minha vida, muito além do que eu fui capaz de pedir, de pensar e de imaginar. Diga: nesta manhã eu me posiciono em fé para declarar que o tempo da esterilidade e da escassez foi encerrado na minha vida, e eu estou me levantando para viver em 2026 o ano da multiplicação em todas as áreas da minha vida. Nesta manhã eu recebo a unção que me capacita para entrar na experiência da multiplicação, em nome de Jesus. Aleluia.